Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você pode falar o meu nome completo, não tem problema não, viu? É Raquel Lara. E tudo começou após aquela minha mudança. Meu pai, naquele momento, estava enfrentando um momento delicado, difícil de saúde financeira. Bom, isso não é novidade para quem vive no Brasil, né? E nós acabamos por perder a nossa humilde casinha. Era uma casinha humilde, é verdade, mas era nossa. Era o bem da família, sabe? Mas meu pai, coitado, ele teve umas encrencas com dívida e acabou perdendo aquele imóvel. Apesar de ter sido único, ele não perderia só pela dívida, mas ele tentou ser fiador de um primo. E se acredita que por ele ter sido fiador desse primo, ele perdeu o único imóvel que nós tínhamos? Na situação e na condição de fiador. Fomos então papai, mamãe, eu, minha irmã, a mais moça, a Mona Lisa. Fomos morar naquela habitação coletiva. Só que habitação coletiva é bonito falar, né? Mas quando você fala que é cortiço, muda um pouco a figura. Fomos morar ali, num cortiço. Habitação coletiva é bonito falar, né? Eu estava perto dos meus 18 anos. Já trabalhava, estudava. Ali no cortiço fizemos grandes amizades. Havia muita gente humilde como a gente, é verdade, mas jamais conheci seres humanos com tanta nobreza de caráter, tanto desprendimento como ali. A minha melhor amiga é Edivânia. Ela morava a 3 portas da nossa, porque as casas eram juntas, coladas uma à outra. Contava 1, 2, 3 portas, era a casa da Edivânia. E eu me lembro que estava chegando o carnaval. Carnaval daquele ano, daquela época, era diferente. Nossa, o carnaval era um grande acontecimento para tudo que é jovem, especialmente porque havia o baile de carnaval. Como a gente gostava do tal de baile de carnaval. E, na verdade, quantos amores, quantas oportunidades você tinha de conhecer alguém nos bailes de carnaval. Quem é do meu tempo aí sabe. Quem é do meu tempo aí, levanta a mão. Eu digo assim, quem passou dos 50, quem tem 60, 60 e pouco, sabe o que eu estou falando. No baile de carnaval, nós tínhamos a grande oportunidade de conhecer um amor. Então faltavam 4 dias para o carnaval daquele ano. E a Edivânia, aquela minha amiga lá do cortiço, apareceu com alguns convites para 2 noites de baile num clube chique da cidade. Aliás, um dos clubes mais chiques da cidade. O problema é que eu já tinha arrumado um namoradinho, sabe? Eu já tinha assim um namoradinho e seria meio complicado não convidar um namoradinho para ir com a gente. O Robson, ele morava numa casa perto de onde nós tínhamos a casa, não lá perto do cortiço. É o antigo vizinho. Então o Robson, ele morava numa casa pertinho da nossa, lá onde meu pai perdeu a casa. Ele era operário de um colonifício e ele foi se tornando muito querido pelos meus pais. Quando eu falei para ele que eu queria ir no baile daquele clube, ele não teve outra alternativa senão concordar em me acompanhar.
Robson. Além dele, levaríamos também o meu primo Arthur, que também era muito festeiro. Acontece, porém, que na véspera do primeiro baile, o Robson, o meu namoradinho, ele foi escalado na fábrica para trabalhar no turno da noite. Caramba, ele teria que cumprir esse horário por uma semana até poder retornar no período diurno. Robson ficou muito chateado e começou a fazer pressão. Não, você também não vai. Se eu não posso ir no baile de carnaval, você é minha namorada, você também não vai. Lembro-me bem de que eu olhei para a cara do Robson, porque o carnaval só vai me entender as pessoas que têm mais ou menos a minha idade. O carnaval era tudo pra gente. Sabe, você tirar de um jovem que tivesse a época 16, 17, 18 anos, que era a minha idade, você tirar de quem tinha 19, 20 anos a possibilidade de ir pro carnaval, até os coroas iam. Gente, o carnaval era um acontecimento. Depois ele perdeu realmente esse sentido, virou aquele evento de avenida, de rua, aquele evento televisivo. Mas antes não, o carnaval era do povo, de verdade, era popular, era baile de salão. Quando ele veio com essa possibilidade de eu não ir, pelo amor de Deus, você não vem com essa conversa pro meu lado não, Robson. Eu fiquei com uma expressão, foi de fúria e de espanto. Era só o que me faltava. Perder o carnaval, ainda mais com aqueles convites conseguidos pela Edivânia naquele clube. Não. Eu não vou, não, obedecer a você, Robson. Namorado metido e mandão, eu não vou obedecer você, pois eu não vou perder meu carnaval. Eu não posso perder meu carnaval só porque você vai trabalhar, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de você trabalhar nessa fábrica. Eu havia já feito uma fantasia de odalisca. Gente, eu já tinha feito a fantasia de odalisca. Eu tinha 18 anos. Era o meu sonho. Ainda mais naquele clube. Discuti com o Robson. Tivemos um bate-boca espetacular. Eu não sei se vocês se lembram, mas era famoso o casal que brigava no carnaval. Eu tô aqui com a minha carta, fazendo com que as pessoas recordem um pouquinho desse tempo. Era famoso nessa época que casais brigassem na época do carnaval e se separassem naquele momento, os 4 dias, para que um pudesse curtir o carnaval longe do outro. Tinha sim. Você não vem, você que tá ouvindo não vem negar, não. Depois do comentário eu quero ver. Depois aqui abaixo nos comentários eu quero ver o que você vai falar. Tinha ou não tinha essa modalidade de briga? Briga com a tua namorada agora no carnaval? Briga com o seu namorado agora no carnaval, pra você ficar sozinha, nós vamos curtir. Ah, como não tinha? Vai. Eu discuti com o Robson, tivemos um bate-boca daqueles, mas eu não cedi 1 milímetro em minha decisão. Eu iria ao baile nas 2 noites. Os convites estavam conquistados pela Edivânia. Estava acabado, eu ia, acabou. Lembro-me tão bem do olhar cheio de ternura do meu querido pai, coitadinho, ao ver eu trajando aquela linda fantasia de odalística. Meu pai estava contente porque aquele ano não tinha motivo nenhum para comemorar. E ele achava até que eu não teria condição de ir a baile de carnaval, diante das dificuldades financeiras pelas quais passávamos. Vai, filha, vai se divertir. Vai curtir seu carnaval, filha. Vai sim. Você tá linda com essa fantasia de odalisca. Eu parecia mesmo uma bailarina das 1001 noites. Eu, Edivânia e Arthur, o meu primo. O meu namorado não podia, ficou trabalhando na fábrica. Problema dele, uai. O que eu vou fazer? Eu não posso resolver todos os problemas do mundo. Eu, Edivânia e Arthur chegamos no clube perto das quase 11 horas da noite. Naquele tempo a gente saía cedo de casa, tá? Hoje o pessoal sai de madrugada, nós saímos às 10. Ficou evidente que os frequentadores daquele local pertenciam
na sua maioria, a uma classe social bem mais favorecida do que a nossa. Se estávamos ali, era tão somente porque o gerente da empresa onde Edivânia trabalhava dera a ela os convites. Se não, eu ainda estava de boca meio aberta, admirando tanta opulência, aquelas mulheres com aquelas fantasias maravilhosas, os homens também, aquele clube tão bem enfeitado, aquela banda com tantos metais. Meu Deus do céu, que coisa mais linda o carnaval naquele salão. E quanto sonho, e quanta fantasia dentro do coração daquela menina de 18 anos que eu era. Oh, balance, balance, quero dançar com você, entra na roda. Oh, coisa maravilhosa, eu entrei na roda, saí da roda, e quando eu vi passar por mim uma mão rápida que pegou na minha assim e me puxou. Passou por mim, pegou na minha mão e me puxou, espantada. Eu fiz um movimento automático de recusa, assim, tipo, né? Solta a minha mão. Sabe quando você dá aquela balançada com a mão, parecendo peixe, quando evita ser fisgado pelo pescador, assim, você dá aquela... O peixe dá aquela balançada no anzol, né? Eu dei aquela balançada assim na mão, na recusa, numa tentativa de recusa. Mas quando eu olhei pro rosto do rapaz que estava pegando na minha mão, eu não tive como rejeitá-lo. Meu Deus, dali, afinal de contas, é carnaval, é carnaval. E ele tão lindo. E eu tava ali para brincar, para dançar. Eu tava ali para aquilo. Ele usava uma roupa de pierrot toda em vermelho e branco. Ele era um palmo e um pouquinho mais alto do que eu, e tinha uns olhos mais lindos e sedutores que eu já fixei na minha vida. Aliás, para dizer a verdade, ele era o homem mais fascinante que eu já tinha visto. Não me leve a mal. Hoje é carnaval. Não me leve a mal. Pensei comigo. Hoje é carnaval. Não me leve a mal. Hoje é carnaval. Quanto riso, ó, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços, nananana. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Meu namorado, que me desculpe, não me leve a mal, mas hoje é carnaval. Eu e o Pierrot. Me esqueci da Edivânia, do meu primo Arthur, porque o lindo Pierrot, ele grudou em mim e não mais me deixou naquela noite. Em uma parada que demos para tomar um refrigerante, eu, bebida alcoólica, nem pensar, nunca gostei. Eu quis foi o famoso Guaraná. Ele se apresentou a mim. Chamava-se Maurício. Ele era recém-formado médico. Mas você é médico mesmo? Ou é enfermeiro? Eu, na minha simplicidade, meu Deus do céu, médico. Eu sou o chamado clínico geral, né? Acabei de me formar. Clínico geral. Sua voz era lenta, grave. Eu bebia cada uma das suas palavras. Ele morava num bairro sofisticado, nobre da cidade. Quando o Maurício quis saber sobre mim, eu falei, eu não vou falar que eu moro... Não, eu não vou falar pra ele que eu moro lá no Cortiço. Sabe, era carnaval, uma mentirinha. Eu lembrei do antigo endereço, porque a minha casa, a que eu morava, era simples. A casa que eu morava era simples. Mas eu falei, eu dei aquele antigo endereço, mas sem dar detalhes assim, mas não falei do Cortiço, não. Falei o meu nome. O meu nome eu falei.
O que dizer mais? Que eu era tão paupérrima a ponto de contar moeda para tomar um ônibus? Não. Eu não podia estragar aquela noite de fantasia naquele baile mágico. Maurício, ele tinha um sinal de nascença que me lembrava uma pequena azeitona logo acima da sobrancelha esquerda. Aquilo emprestava a ele um charme ainda maior. Quando nós nos despedimos, ao final do baile, eu garantia a ele que eu ia voltar, não na segunda, porque a minha amiga ganhou o baile do domingo, a segunda pulava e a terça o último dia. Quer dizer, o baile começava na terça, né? E até a quarta de cinza, né? Aquele baile que, o último baile da terça. Eu falei que eu voltava no baile da terça-feira. Eu garanti para ele que voltaria. E como nós tínhamos o convite, eu cumpri o prometido, mas eu já cheguei lá sonhando. Eu já cheguei lá no baile sonhando e trêmula de tão emocionada. Praticamente eu obriguei o Arthur a me levar ao clube de novo naquela terça-feira, porque eu, estando com meu primo, aliviava a barra um pouco com meu namorado. E foi naquela noite então que aconteceu. No momento em que cantava aquela música, aconteceu. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Quanto riso, ó, quanta alegria. Foi a primeira vez que ele me beijou. Primeiro beijo. E não foi só isso. Ele se confessou: tô apaixonado por você. Eu não queria nunca me separar de você, sabia? Eu tenho medo de que você me escape. Era exatamente o medo que eu tinha. E ele falando dos medos que eu tinha. Dançamos muitas vezes juntos naquela noite. E quando a música parava, que tínhamos aquela folguinha, ficávamos de mãos dadas, nos olhando com aquele olhar de paixão, escondidos. Eu procurava ficar longe do Arthur, meu primo. Ainda bem que o baile estava lotado, que não cabia mais ninguém. Mas teve uma hora que o baile terminou. Eu me lembro da última música que a banda tocou. E quando o baile acabou, o Maurício, ele colocou nas minhas mãos um cartão com o nome dele, endereço completo, telefone, e me lembro, Clínica Geral. Clínica Geral. Estava escrito no cartão. Prometi para ele que eu ligaria o mais breve possível, até na tarde do mesmo dia. Tão logo eu dormisse um pouco, eu descansasse, na quarta de cinza ainda. Essa quarta não ia ter gosto de cinza para mim, não, porque eu ia ligar para ele. Mas eu não liguei. Em casa, eu fiquei um tempo olhando para aquele cartão. Eu olhava para o cartão, olhava para o meu pai. Tadinho, eu estava tão penalizado. A minha mãe não estava conversando com meu pai. Eu nunca vi o meu pai tão sofrido daquele jeito. Ele tinha sido fiador do primo. A minha mãe não queria que ele fosse. Devido ter sido fiador do primo, ele perdeu a casa. E a minha mãe nem conversando com ele estava. E eu olhava para o meu pai e disse a mim mesma, sabe quando você fala assim para você própria: caramba, eu vou ligar para esse cara como? Meu Deus, o cara é rico. O cara é rico, ele é formado médico, gente, não, é muita diferença. Eu não posso. E eu olhava para o cartão e eu olhava para o meu pai. Eu vou envergonhar o meu pai. Já pensou, esse médico vir aqui? Desculpe,
Mas eu não tenho outra expressão nesse cortiço. Esse monte de porta, ele vai perguntar em que porta? Como é que eu decoro a tua porta? Número 23. É a porta do número 23. Por uns poucos segundos cheguei a pensar até em ligar. Mas foi nessa hora que o meu pai se aproximou de mim e falou: Fia, o pai ainda vai sair dessa, viu? Fica sossegada. Você tá pensativo, tá triste? O pai ainda vai recuperar a casinha dele. Eu vi que nós tínhamos coisas tão grandes e importantes para fazer. Só que o que era grande pro meu pai, você imagina para aquele médico. O que era grande pro meu pai era recuperar a casinha. Não vai dar certo. Eu sempre fui muito racional. Ligar para quê? Eu não passava de um operário humilde. Eu ainda tinha que terminar o colégio. Eu tinha 18 anos. E quando eu acabasse o colégio, que eu não tinha acabado ainda, eu nem sei. Não ia poder continuar estudando. Não ia poder. Que jeito? Eu só estudava no colégio porque era escola pública. A minha família era maravilhosa. Eu amava todos. Apenas eu estava muito chateada com a minha mãe ainda não estar falando com meu pai. Esse era um problema que pegava. Mas a minha família era maravilhosa. A questão é que eu me vi há 1001 e 2 e 3 e sei lá, 1100 anos luz longe do Maurício. Ele era um médico, pertencia, obviamente, eu não conhecia a família dele, mas óbvio que a família era rica. Estava começando a carreira dele. Ele teria outras mulheres. E lindo. Ah, não. Ele já deve ter. Não, eu vou caçar sarna para me coçar. Guardei o cartão com muito carinho. Mas eu guardei o cartão. Toquei a vida, mas não liguei. Porque eu olhei para mim mesma e vi que não dava para ligar. Ah, você tá aí falando, se eu ligar, quero ver se você ligava. Quero ver. Como é que eu ia receber um médico daquele? Não. 2 anos mais se passaram. A menina de 18 fez 20. E quando eu fiz 20, foi aí que eu concluí o meu colegial. Atrasei um pouco, perdi alguns anos. E depois que eu concluí o colegial, o Robson, o meu namorado, aquele da fábrica, comprou as alianças. Ficamos noivos. E 1 ano depois, eu tinha 21, quando eu me casei com o Robson. De cara, eu engravidei. E de cara, gêmeos. Uma gravidez gemelar. Robson, olha, ele era esforçado. O trabalhador da fábrica era esforçado. Ele aprendeu uma profissão importante de torneiro mecânico. E ele, como torneiro mecânico, cresceu no fabrico dessas peças. Às vezes, ele fazia retífica de peças, ele passou a ser um profissional diferenciado. Ele conseguiu, aos pouquinhos, ir crescendo. Entrou para uma oficina onde havia 4 tornos e, de repente, um dos tornos ele adquiriu. Ele ficou sócio de 1/4, portanto, da oficina. Um dos tornos era dele. Cresceu. Ele não era um marido maravilhoso. Nunca foi. Sempre eu e ele tivemos nossas diferenças desde o tempo lá de namoro. Mas também ele não era um desastre. Vivíamos bem. De vez em quando a gente viajava assim. Não era aquela viagem, mas nas férias a gente ia na Praia Grande. A gente ia. Conseguimos fazer uma viagem até a Bahia. Fomos conhecer Porto Seguro. Viajávamos. Vida normal de uma família média. Brigávamos um pouco, aliás,
brigávamos até mais do que um pouco. Quando a menina do casal, nós tivemos um casal como filhos gêmeos. Quando a menina do casal, a Isabel, a minha filha, ela completou mais ou menos uns 12 anos, que ela começou a ficar mocinha, 12 anos, eu percebi que na pele da Isabel, ela começou a apresentar um problema, só que eu não quis contar nada para ela, mas ela, que estava virando mocinha, 12 anos, se incomodou com aquilo. Parecia um tipo de brotoeja, só que ninguém sabia o que era, e aquilo começou a incomodar a Isabel. Nessa época, a gente até que estava legal já, morando numa casinha simples, é verdade, mas o meu marido havia conquistado, a casinha era nossa. Ele, como torneiro mecânico, havia crescido. E através até de um convênio que ele pagava, eu comecei a pesquisar um médico dermatologista. Aí eu marquei um médico dermatologista do plano. E quando eu cheguei para ser atendida com a minha filha Isabel por o tal médico dermatologista, eu fiquei muito mais do que surpresa, porque o médico em questão que nos atendeu, a secretária falou: olha, quem vai te atender na clínica é o Dr. Maurício, tá? Dr. Maurício. Passou pela minha cabeça o nome daquele, do Maurício, lá do, meu Deus do céu, já faz tanto tempo, do Maurício do baile. Não, aquele, eu me lembro o cartão dele, Clínica Geral. Tem nada a ver com dermatologia, Dr. Maurício. O resto do nome eu não vou citar. Seria muita coincidência. Aguardei. Quando ele me chamou na sala, apenas a porta se abriu, eu não cheguei a ver o médico. Ele falou o nome da minha filha, Isabel, e aí deu o sobrenome. Eu me levantei com ela, e quando eu entrei na sala do Dr. Maurício, conduzindo a Isabel pela mão, senti o coração dar cambalhotas dentro do peito, e eu não tenho outra expressão para usar, cambalhotas. Era ele. Não é possível. Era ele, tão ou mais bonito do que antes. Me sentei diante dele por um minuto, talvez um pouco mais. Maurício, ele ficou me encarando assim, sem nada a falar. Será que também está me reconhecendo? A minha boca ficou mais seca do que uma folha de papel. Sua voz, a mesma voz grave e lenta, se fez ouvir. Oi, eu sou muito bom fisionomista. Você sabia? Eu balancei. Eu precisei só de um minuto para me lembrar de você. Você vai saber que eu tô certo. Vou te falar uma coisa, você vai lembrar. Eu, lógico, já tinha lembrado. Eu só tava muda. Eu só tava estática. E ele falou: tô esperando a sua ligação até hoje. Ele falou aquilo e sorriu, um riso esparramado e doce. A partir daí eu perdi todo o constrangimento e nós começamos a conversar normalmente. Falei para ele do meu casamento e ele me falou de um divórcio triste e desgastante. Havia se casado, mas não havia dado certo. Tinha um filho que morava com a ex-mulher. Perguntou se eu estava feliz, sacudiu os ombros. Isso não faz diferença para mim. Eu tenho 2 filhos para criar, e meu marido e eu procuramos cumprir o nosso papel de pais. Se não sou a mais feliz das mulheres, também não sou a mais triste. Maurício concordou, com um aceno de cabeça. Ficou mais um tempo me observando sem nada dizer.
Depois examinou a minha filha Isabel cuidadosamente, passou a receita e convidou-nos a voltar caso o problema persistisse. Quando nos despedimos, ele deixou uma última frase no ar. Você poderia, Raquel, ter mudado a minha história e feito de mim um sujeito muito feliz. Não sei porquê, mas eu sinto isso. Até mais, Raquel. Olha, durante muitos dias eu fiquei com a imagem do Maurício na minha mente. E aquelas suas últimas palavras mexeram muito comigo. Nossa, o remédio que ele passou para a pele da minha filha foi o mais correto do mundo. Ela se recuperou de tal forma que nós não precisamos retornar ao consultório. Pô, mãe, o médico lá é bom mesmo, hein? Me falou Isabel. Mas ela falou assim com uma certa intimidade, eu até me assustei. Falei, que médico lá? Teu amigo. Não é meu amigo não, filha. Aí eu vi vocês conversando. Não, conhecido. Fiquei um pouco assustada, porque a minha filha, de certa forma, tinha observado alguma coisa. Os anos foram se passando. E meu casamento, até então, razoável. Mas foi a vez do meu casamento se perder. Que coisa, né? Tem homem que não sabe conviver com o sucesso. Meu marido havia crescido bastante. Da oficina, onde ele tinha um torno, ele passou a ser dono de todos os tornos. Ele era o dono único da oficina. E você acredita que um ex-sócio, o último ex-sócio dele, que era sócio, né? O último sócio, que vendeu para ele a oficina por último, havia se separado da mulher e o meu marido começou a sair com a mulher dele. Olha, quando eu soube, eu me senti tão humilhada, tão ultrajada. E depois que eu descobri o caso, porque eu conversei com ela confirmou e me deu provas. Fiquei sabendo através dela que ela não era a única não, que havia outras. Tem homem que não sabe conviver com sucesso. Enquanto ele era aquele rapazinho simples lá da indústria, da fábrica, ele era um. Eu demorei para pedir a separação, porque meus filhos são apaixonados pelo pai. Na verdade, ele é um excelente pai. Em meados daquele ano, logo após os meus filhos completarem 16 anos, aí sim, eu me separei do meu marido. Isabel e Júlio, meus filhos, ficaram arrasados. Fiquei triste, porque em alguns momentos chegaram a dizer que eu não tinha me esforçado para segurar o casamento. Ah, mãe, fala a verdade, só não fez nada para ficar com o papai. Ah, perdoa. Tolice, mãe. Tanto homem faz isso. Olha, é difícil, viu, mãe? Um homem que não tenha feito isso um dia. O que o papai fez, tá, pode ser grave, mas dá para perdoar. Sabe, julgamento de filho em relação à mãe? Quer dizer, eu ainda saí como a culpada pelo fim do casamento. Não sei como é que eles puderam me dizer aquilo. Será que o amor que eles sentiam pelo pai o estavam fazendo cegos? Aquele amor os fazia cegos? Com o passar dos dias, as coisas foram se ajeitando. Perto do Natal, uma ex-cunhada, irmã do meu marido, chegou em mim e falou assim: vem cá, Raquel, desculpa,
porque você sabe, você se separa e a família, de certa forma, ainda fica ao redor. Então essa ex-cunhada, irmã do meu marido, veio me perguntar: nossa, eu tô me lembrando daquele problema da Isabel, de pele. Você acredita que me surgiu também um probleminha na pele? Você tem o endereço daquele médico dela? Porque parece que foi tão bom, né? Tenho. Eu quase neguei, sabe? Eu não queria misturar as coisas. Eu quase neguei. Mas falei, tenho. Ah. Posso te pedir uma coisa? Como você conhece, você não poderia ir lá comigo? Ai, não sei. Ô Neiva, tá bom. Tá, eu vou com você. Marcamos um médico, Dr. Maurício. E eu fui lá desta vez, anos depois, com a minha ex-cunhada. Mas dessa vez eu fui com o coração mais preparado para o reencontro. Porque é óbvio que a surpresa é maravilhosa, mas de vez em quando você se prepara para determinadas coisas. Dr. Maurício pediu para vocês entrarem. Cabelos mais escassos ainda, havia caído mais. As têmporas pintalgadas num suave tom de grisalho. O cabelo dele havia ficado mais branco. O mesmo olhar profundo, o desenho de um leve sorriso na boca. Ele atendeu a minha ex-cunhada, passou para ela um medicamento. E quando eu ia saindo, aliás, a minha cunhada saiu totalmente pro acerto da consulta, porque ela veio no particular. Eu fiquei na sala e ele me perguntou: o que você está fazendo? Se eu te contar, da última vez que eu tive aqui, minha vida mudou tanto. Brincou. Me separei. Ah, sério? Sério, doutor Maurício? Me separei. E você casou de novo? Não, casei nada. Continuo só. Não se arriscou num novo relacionamento? Não, eu não sou de arriscar. Esquecemos um pouquinho dos problemas. E eu até esqueci que a minha cunhada, àquelas alturas, já devia ter pago a consulta e estava me esperando. E eu falei: tô contente de ter te encontrado mais uma vez. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Desde aquele baile de carnaval, desde aquele dia, eu não sei se você se lembra. Do quê? Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Lógico que eu lembro, bobo. Eu nunca mais esqueci aquele beijo. E esse é o desejo que eu tenho agora. Eu só não fecho essa porta porque há testemunha ali fora. E se tem uma coisa que eu morro de medo, é de ser processado. Mas eu adoraria te dar um beijo. Mas não é carnaval. E se não é carnaval, você vai me levar a mal, né? Maurício, sério? Nunca falei tão sério na minha vida.
Eu posso te deixar o meu celular? Esse aqui é o meu também. Desta vez, eu mesma fazia questão de não perder o Maurício de vista. A minha cunhada, a ex, percebeu, enxerida. Nossa, o médico gosta de você, né, Raquel? Fizemos uma amizade. Enxerida. Esse dela foi maldoso. Nosso primeiro encontro combinado, 2 dias depois, aconteceu numa cantina italiana. Senti-me uma adolescente de novo. Jamais eu fui tratada com tanta delicadeza e cortesia pelo meu marido, nem quando éramos namorados, nem nos áureos tempos. Tão logo os meus encontros com Maurício se seguiram, eu comecei a me preocupar com os meus filhos. Como dizer para eles que eu estava namorando um outro homem? Nossa, meus filhos não estavam preparados para isso. Como dizer para eles? Eles idolatravam o pai e ainda guardavam a esperança de que eu e Robson voltássemos a viver juntos. Finalmente aconteceu o inevitável. Quando eu descia do carro do Maurício, num domingo à noite, já pronta para entrar em casa, vejo meu filho Júlio caminhando lentamente pela calçada. Maurício estava ao meu lado, junto ao portão do prédio que nós moramos. Segurava numa das minhas mãos. O olhar do Júlio em direção a ele não foi nem um pouco amigável. Ele nos encarou durante alguns segundos, o semblante fechado, e antes que eu tivesse tempo de apresentá-los, ele fez um sinal ao porteiro para que o porteiro abrisse o portão, e ele entrou correndo dentro do prédio. Não tive como apresentá-lo. Fiquei constrangida e magoada. O que eu estava fazendo de tão errado, afinal? Por que eu não tinha o direito de tentar finalmente buscar minha felicidade? Entrei em casa e passei a ouvir uma série de recriminações do meu filho, Júlio. Como se eu fosse uma menina irresponsável. Rebati na hora que ele falava. Jamais permitiria que qualquer pessoa, mesmo sendo meu filho, me apontasse o dedo daquela forma. Júlio finalmente se calou. Porém, colocou umas peças de roupa numa mochila e me comunicou que estava indo morar com o papai. Estou indo morar com o papai. Chamou a irmã dele, a Isabel, para fazer o mesmo. Vamos, Bel. Mas ela, irmã gêmea dele, embora meio emburrada também, porque ela ficou sabendo de tudo, porque contou para ela os detalhes, o menino, o Júlio, ela resolveu permanecer comigo. Mas eu me mantive firme. Era a hora de eu assumir alguma coisa séria na minha vida. Afinal de contas, eu não era mais menina. Não. Uma mulher, depois que passa dos 40, ela tem que saber o que ela busca e quer. E eu sabia o que eu buscava e queria. Quer saber? Não tive tempo para sentir saudade do meu filho Júlio. No dia seguinte, ele voltou com uma cara estranha. Parecia um pouco sem graça. E eu perguntei: e aí? Não deu certo com o papai? Não deu certo lá com o papai? Ah, não, Tá. Não precisa dizer nada não, Júlio. A casa é sua. A verdade é que o pai não estava disposto a receber o Júlio em caráter definitivo. Queria as visitinhas. Para sempre não. Ele estava morando com a outra. E não fazia parte dos seus planos o filho agora para atrapalhar. Sabe como é que é? Fiquei com pena até do Júlio. Ele havia colocado o pai num pedestal alto demais e agora estava vendo o seu ídolo cair devagarinho do pedestal. Atualmente, eu namoro com o Maurício.
E o nosso namoro vai muito bem. No finalzinho agora do ano que passou, ele entrou pela primeira vez na minha casa. Fizemos um Natal para nós, um Natal particular nosso. Ele veio aqui. Foi recebido educadamente pelos meus 2 filhos. Maurício é um homem vivido, experiente, não força a barra, não bajula demais os meninos, não é puxa-saco, não nasceu para isso. A cada dia conquista os 2, cada um de um modo diferente. Felizmente, ele é bastante moderno para apreciar os iPods, internet, aparelhos digitais avançados. Ele discute tecnologia com os garotos. Ele e meus filhos têm gasto muitas horas discutindo sobre os últimos lançamentos. E eu, pela primeira vez, estou conhecendo o que é amar. Mas amar intensamente e receber tudo isso na mesma moeda. Meus pequenos, grandes desencontros com Maurício transformaram-se num grandioso encontro final. Quando eu penso nas vezes em que nós nos encontramos e nos separamos, foram algumas. Eu imagino que no final das contas o destino foi muitíssimo poderoso em seu objetivo maior, que era nos unir em definitivo. O que eu deveria ter feito lá aos 18 anos e não fiz. Será? Que coisa, eu não fiz por insegurança. Eu não fiz por receio. Eu não fiz por pudores. Eu não fiz até por vergonha do cortiço. Então, por falar nisso, uma passagem rápida. Meu pai conseguiu recuperar a casinha. Não aquela que nós morávamos, outra. Mas a minha mãe voltou a falar com ele dias depois daquele carnaval. Aí ele não tinha casa ainda, então não foi por isso, tá? Eu tô de casamento marcado com o Maurício. Casamento. O divórcio dele saiu, o meu também. É tempo agora de buscar a felicidade. Por que eu escrevi essa carta? Porque eu sinto que tem gente precisando escutar. Eu sinto que tem gente que está precisando ouvir. Porque quando tudo parece perdido na sua vida, é aí que surgem as maiores e melhores soluções. Eu vou completar 47. Caramba! 47. Mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Agora eu sou feliz. Psiu, você está escutando? Dá para ser feliz, independente da idade que você tenha. Dá para ser feliz. Foi assim comigo, assim será com você. Manda o teu comentário aqui abaixo e depois me diga se no teu tempo não tinha essa história da gente se separar só para passar o carnaval sozinho. Vai, fala que você é santa, vai. Dá você uma de santo. Fala aí. Quero o teu comentário e, por favor, eu quero também a tua inscrição no canal do Paulinho Boa Pessoa. Vou ficar esperando a sua inscrição a partir de agora.